Ok. Ok, bom dia a todos e a todas. Vamos para o choque, então. Essa semana é uma semana de revisão, certo? Então, eu quero dar uma recapitulada aqui do que vocês vão precisar para fazer a avaliação que está chegando aí. Deixa eu só preparar a tela. Me confirmem, por favor, que está aparecendo para vocês na tela aí já. A tela que eu estou compartilhando. Apareceu. Apareceu. Então vamos para o choque, hein? Galera, antes de começar a revisão, em relação às atividades que eu tenho passado semana a semana, alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tudo tranquilo? Eu não. Até agora sim. Tá, eu mando o gabarito também, né? E aí, assim, você tem a chance de olhar o gabarito e, de repente, se surgir dúvida, traga para cá. Não deixa passar batido, não, tá? Eu selecionei alguns assuntos para que a gente trate, porque o capítulo é muito extenso e eu pontuei, então, 4 situações dentro do capítulo que eu julgo serem mais importantes para vocês na sequência da caminhada de vocês. No ensino médio, por exemplo, vocês vão usar muito esses assuntos que eu vou tratar aqui agora. Então, vamos a ele. Se surgir dúvidas, não deixem passar, tá? Peço que fechem os microfones e abram quando vocês forem fazer pergunta. Tipo, o Átila está com o microfone aberto. Acho que é só, né? Francisco também. Fecha o microfone aí, Francisco. A Letícia. Bom, galera, entre os assuntos que eu pontuei, estão aqui a questão da revolução técnico-científica e a globalização contemporânea. Existem algumas situações na atualidade, na nossa vida cotidiana atual, que elas foram fruto de uma evolução da Guerra Fria. E entre esses motivos, a gente tem aqui a tal da corrida espacial. Lembra que eu disse para vocês em sala de aula, lá na nossa primeira aula, que a corrida espacial ela não foi somente para ver quem ia mais longe no espaço, mas que haviam interesses por trás disso. Por exemplo, o domínio da tecnologia para lançar foguete permitiu a perspectiva do domínio da tecnologia para deixar satélite no espaço. E o satélite no espaço, ele envia dados de lá para cá. Consequentemente, ele consegue atingir o planeta inteiro, uma vez que quem está lá em cima vê o planeta bem pequenininho. Então, é fácil você ter essa perspectiva de visão periférica do planeta, de conexão com ondas no planeta inteiro, enfim. A partir do século XX, ocorre a mundialização ou internacionalização do capital e da produção. As 2 últimas décadas vieram acompanhadas de grande evolução tecnológica. Estou falando de 1980 e 1990. E aí, coisas que no passado pareciam assim, bem simplórias, eram grandes novidades. Quer ver um exemplo? Vocês hoje ouvem som por onde? Pelo celular, não é isso? Pelo computador? Eu via numa caixinha que grudava na cintura. Cara, na época isso foi inovador. O primeiro computador que surgiu ocupava 2 andares de um prédio. Você tem noção? Hoje, galera, o celular é um computador. Transmissão ao vivo era coisa para TV rica, TV pobre nem conseguia fazer isso. Hoje vocês fazem isso. Então percebam que a perspectiva da evolução tecnológica, ela facilitou a nossa vida e permitiu, proporcionou algumas possibilidades interessantes de avanço em outras áreas, como, por exemplo, na biotecnologia. Hoje já se fala em células-tronco, clonagem, certo? Da robótica. E aí, como eu disse na aula, a gente pensa muito em robozinho, né? Fazendo as coisas para a gente, mas pensa mais em braço mecânico trabalhando 24 horas por dia na indústria, produzindo muito mais do que o ser humano. Permitiu novas perspectivas, possibilidades na química fina. Química fina você vai associar a principalmente medicamentos.
Antigamente, haviam doenças para as quais não existia cura nem vacina. Hoje tem. Nesse momento, vocês podem ter certeza que no mundo inteiro, muitos cientistas estão se desdobrando para achar uma cura para o Covid-19. E aí, só quando achar essa cura ou essa vacina é que a gente vai voltar à nossa rotina normal. Só que, por exemplo, ontem eu vi uma notícia interessante. Os caras pesquisando algum anticorpo que consiga controlar essa reprodução do vírus do Covid, do corona, né? Descobriram sem querer um tipo de célula que faz um gancho e captura e mata a célula cancerígena. Consequentemente, eles estão muito otimistas em relação a estarem encontrando talvez a cura para o câncer. Você vai vendo. Então, assim, essas evoluções todas são fruto dessa onda de avanços tecnológicos e na pesquisa que estão acontecendo. E os satélites, eles foram, assim, primordiais para a evolução do transporte e da comunicação. No transporte, já tem trator que funciona como colheitadeira sem piloto mexendo nele lá no meio do mato, só via GPS. Já tem automóvel que faz rotas sem motorista via GPS. Os aviões seguiam por isso, os navios seguiam por isso, e GPS é um sistema de monitoramento, de localização por satélite, certo? Com relação à comunicação, no que se refere à comunicação, a gente trabalha hoje com a internet, por exemplo, que é fruto também dessa corrida espacial do passado. E aí todo mundo consegue estar do lado das pessoas como se estivessem de fato do lado das pessoas, olhando para uma tela de computador e o outro conversa dali, você vê, enfim, as coisas estão diferentes. Para vocês, que essa geração desse momento, pode parecer tudo muito trivial, tudo muito normal. Mas para nós, que somos um pouquinho mais antigos, e os pais de vocês, pode ter certeza, nós conhecíamos uma realidade diferente dessa de hoje. Tá certo? Bom, galera, com relação à colaboração que essa corrida espacial deu para a nossa vida e os avanços tecnológicos, também alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Tem alguém se Não, queixando? tá de boa. Tá, obrigado. Tem alguém se queixando do áudio aí no chat? Galera, eu acho que é aí, porque o pessoal disse que está escutando normal. Tá? Faz um esforço aí. Se não entender alguma coisa, pergunta que eu respondo, que eu falo de novo, que eu comento de novo. Tá certo? Vamos lá. Continuando, então. A evolução do sistema de transporte encurtou distâncias de uma maneira jamais vista até então. Então, hoje a gente tem monitoramento de viagens e também a perspectiva de localização e orientação usando o GPS. Imagino que todo mundo aí já viajou usando GPS, certo? Hoje você não precisa mais ficar preocupado em olhar a placa. Na realidade, você simplesmente põe a rota lá, o GPS te orienta, te conduz, né? E aí quem lucrou muito com isso foi a aviação civil. Imagina pousar num avião desse, deve ser legal, né? Foi a aviação civil e a navegação, porque ele não se perde lá no mar, enfim, não tem que usar bússola mais. E a comunicação aproximou pessoas, transporte aproximou lugares, comunicação aproximou pessoas. Hoje o mundo parece menor, daí falar em aldeia global, em globalização. Só que essa globalização intensificou a perspectiva de comércio no mundo. E aí países viraram concorrentes de países, empresas multinacionais viraram concorrentes de multinacionais. Os mercados ficaram mais abrangentes, tá certo? Para fechar aqui, ó, a corrida espacial durante a Guerra Fria contribuiu por meio dos satélites para o atual fluxo de capitais, serviços e pessoas. Já nesse contexto dessas relações comerciais envolvendo países diferentes, pessoas diferentes, a gente chega então naquela aula em que nós falamos dos blocos econômicos e dos níveis de integrações econômicas.
Pessoal, vocês têm que entender cada estágio de integração nessa lógica de blocos econômicos. Então, nesse sentido, vamos lá. O primeiro estágio, quando países resolvem estabelecer blocos econômicos, é chamado de zona de livre comércio. Na zona de livre comércio, os países membros do bloco, só eles, combinam que eles vão reduzir até a eliminação total as tarifas alfandegárias. Tarifa alfandegária é a tarifa que o governo de um país cobra de um produto que chega de fora. E aí ele cobra essa tarifa, esse produto fica mais caro. Por exemplo, a Argentina, o empresário argentino quer vender para o mercado consumidor brasileiro. O governo brasileiro cobra uma tarifa, esse produto fica mais caro. E o povo aqui no Brasil vai ter a opção de pagar mais barato no produto nacional ou mais caro no produto estrangeiro. Vai comprar o nacional, lógico. Então, essa tarifa é uma proteção para o mercado interno. Quando os países combinam a zona de livre comércio, esses países abrem suas fronteiras para a passagem dessas mercadorias sem tarifas. Então, vamos lá. Primeiro estágio, zona de livre comércio, adota a redução até a eliminação total das tarifas alfandegárias no comércio entre países membros do bloco. Então, busca livre circulação de mercadoria. Todo bloco econômico tem que partir desse pressuposto aqui. Liberar a fronteira para produto do país membro passar. Certo? Zona de livre comércio. Dúvida? Sem dúvida. Nossa, a zona de comércio não. Tá. Aqui a gente vai ter que entender direitinho, porque uma complementa a outra, tá? Se a gente não entende o começo, a gente não vai entender o final. Então tá bom, vocês estão dizendo que tá tudo tranquilo, né? Vamos passar então. Eu coloquei aqui 3 exemplos de zona de livre comércio. O NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México. Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. E a APEC, que são trocentos países lá na bacia do Pacífico. Tá certo, galera. Só que todos os blocos são zona de livre comércio, viu? Porque começa com esse, né? Eu falei isso. Depois que os países consolidam uma zona de livre comércio, começa então uma associação chamada União Aduaneira. Pessoal, na União Aduaneira, além de combinarem a zona de livre comércio, os países combinam que vão cobrar o mesmo imposto para produto que vem de fora do bloco. Então pensa só, aqui está o Mercosul. Entre os países do Mercosul, já tem a zona de livre comércio. Aí eles combinam o seguinte, qualquer produto que vier de fora do Mercosul vai ter que pagar imposto aqui, não vai? Vai sim. Que tal se nós todos combinássemos a cobrança do mesmo imposto? Para que um não cobre mais barato do que o outro ou mais caro. Uai, ok. Então o produto agora não vai ter que negociar mais com o Brasil, com a Venezuela, com a Argentina, vai ter que negociar com o Mercosul. Aí o empresário que quer vender, ele vai ter que negociar com o Mercosul. Então, no Mercosul, combina-se a cobrança de uma mesma tarifa externa para produto que vem de fora. E isso é uma união aduaneira. Além da zona de livre comércio, nessa integração existe a adoção de uma tarifa externa comum para produtos de fora do bloco. A União Europeia também pratica isso, viu? Então, deixa eu pegar a União Europeia como parâmetro aqui, ó. Quando o empresário espanhol quiser vender para o consumidor francês ou o italiano quiser vender para o belga, por exemplo, para o alemão, não tem imposto. Isso é zona de livre comércio. Agora, se o Brasil quiser vender para a União Europeia, aí eles lá combinam o mesmo imposto para o produto brasileiro. Quando se combina o mesmo imposto, eu tenho uma união aduaneira. Ok? Dúvidas? Dúvida nenhuma. Não. Ok. Então vamos lá, galera. Depois da união aduaneira, aí eu já tenho zona de livre comércio, união aduaneira, vem o terceiro estágio. Nesse aqui, a novidade vai ser a livre circulação de pessoas. Aqui, ó.
Junto com as pessoas, vem os serviços, porque pessoas são os que prestam serviços. Capitais já circula normalmente mesmo, mercadoria está circulando desde a zona de livre comércio. Então, vamos lá. Mercado comum. Além da zona de livre comércio, da União Aduaneira, existe a livre circulação de pessoas, serviços, capitais e adoção de legislações trabalhistas, fiscais e ambientais entre os membros. Aqui, galera, você vai pensar o seguinte: esse bloco todo, aí é só a União Europeia que pratica isso, este bloco todo continua tendo os seus países aliados lá, tal, só que as fronteiras dos países são abertas para que as pessoas também transitem para lá e para cá, não mais só mercadorias. Quando acontece esse livre trânsito de pessoas, as pessoas vão praticar serviços, porque são pessoas que têm as profissões. Se as pessoas praticam serviços no bloco inteiro, o bloco inteiro tem que ter uma só legislação trabalhista, que aí vale para todo mundo. Uma só legislação fiscal. Aí a ambiental é um esforço para chegar numa lei só. Tá? Por quê? Porque é nesse estágio que tem que ter esse esforço. Porque de repente está virando um país só. Claro que ninguém abre mão da soberania ainda, tal, né? Mas se as pessoas vão para lá e para cá, se a mercadoria vai para lá e para cá, se o dinheiro circula, se o serviço circula. Serviço é assim, ó, o italiano pode ser engenheiro lá na Alemanha, o sueco pode ser médico lá na Finlândia. Se o serviço circula, está muito próximo de ser um país só. Falta duas coisas. Falta ter uma moeda só e falta ter um governo só para todo mundo, certo? Então, falou em mercado comum, nesse acordo aqui tem livre circulação de pessoas, serviços, capitais e mercadorias, porque já tem na zona de livre comércio. Tá entendido? O único bloco que tem isso é a União Europeia. Aí eu faço a ressalva de novo. Tomem muito cuidado com o que eu vou dizer agora. As pessoas confundem Mercosul com Mercado Comum, porque o nome do Mercosul é Mercado Comum do Sul. Esse é o bloco nosso, né? Aqui do Brasil. O Mercosul não é um mercado comum. Ele é uma união aduaneira e uma zona de livre comércio. Porque mercado comum no mundo, só a União Europeia. Ok? Dúvidas? Acho que não. Não. Pessoal, são sempre os mesmos que respondem, eu sou grato a eles por isso, mas o restante, se vocês não respondem nada, eu vou entender que vocês estão entendendo tudo. De boa. Boa? Então tá bom. Então, peraí, nesse mercado comum é só a União Europeia que pratica ele? Daqui para frente, só a União Europeia. Tá bom, obrigada. Por nada. Aí alguém pode perguntar assim, quer ver? Mas professor, por que que o Mercosul então chama Mercosul, Mercado Comum do Sul? É porque no fundo, a intenção do Mercosul lá na frente, daqui a muitos anos talvez, é ser um mercado comum mesmo. Agora imagina se o Mercosul fosse um mercado comum. Imagina só assim, ó. O argentino pode ir para o Brasil pode ir para o Paraguai pode ir para a Venezuela, o venezuelano pode ir para o Uruguai e assim por diante. Vocês concordam comigo que o Brasil possivelmente ficaria lotado desses povos aí mais pobres? Ou então que os profissionais brasileiros iriam invadir os mercados consumidores lá da Argentina, do Paraguai, da Venezuela, do Uruguai, que os venezuelanos iam entupir o Brasil nesse momento? Então, assim, o Mercosul não está pronto para isso ainda. Talvez no futuro esteja, mas no momento não é o caso, não. Tá certo? Vamos lá, então. O quarto estágio, pessoal, aí que é só União Europeia mesmo. Chama União Política e Monetária, ou União Econômica e Monetária. Neste quarto estágio aqui, além de tudo isso que eu já falei, zona de livre comércio, União Aduaneira, Mercado Comum, adota-se a mesma política monetária e a mesma moeda. Qual que é o bloco que tem uma só moeda? A União Europeia. E qual moeda é essa? Europeia. E qual é a moeda? Euro. É o euro. Então, assim, nesse caso aqui, é muito perigoso. Por quê? Porque se todo mundo usa a mesma moeda, qualquer um desse país que comprometer o uso dessa moeda está comprometendo para todo mundo. Você vai perder a autonomia monetária.
Pensa só, antes da União Europeia ter o euro, a Alemanha tinha o marco alemão, uma moeda muito forte. A Itália tinha a lira, uma moeda forte. A França tinha o franco, também uma moeda forte. De repente, todo mundo abre mão disso para ter uma moeda só chamada euro, que todo mundo tem participação na emissão. Claro que a Alemanha, por ser mais poderosa economicamente, a França possui uma porcentagem maior nessa emissão, porque a política também é monetária, tá? Na hora de fazer planejamento econômico, todo mundo tem que fazer o mesmo planejamento econômico, porque é um bloco só. Enfim, esse estágio de avanço é um estágio assim muito aprofundado nessa integração. E aí esse negócio é tão delicado, apesar de parecer vantajoso, que não são todos os países da União Europeia que adotaram o euro, não. Então, para os países que adotaram o euro, a gente fala que eles têm duas distinções. A primeira, eles praticam o quarto estágio, porque os que não adotaram não praticam. O Reino Unido, por exemplo, nunca adotou. Nunca deixou de ser a libra esterlina a moeda. Certo? Então, essa é a primeira distinção. A segunda distinção é de que pertencem à zona do euro, porque dentro da União Europeia tem países que não adotaram o euro. Então, eles não pertencem à zona do euro. Tá? Então, vou dizer assim, ó, na União Europeia, primeiro estágio, todo mundo pratica. Zona de livre comércio. Segundo estágio, União Aduaneira, todo mundo pratica. Terceiro estágio, mercado comum, todo mundo pratica. Quarto estágio, União Monetária, nem todo mundo pratica. Aí é só uma parte. E aí quem pratica pertence à chamada zona do euro. Certo? Galerinha, para encerrar essa parte aqui, tem uma quinta integração que ninguém pratica ainda. Nenhum país do mundo, nenhum bloco do mundo. Essa é chamada de integração político-econômica total. Nessa integração, vai ter livre circulação de mercadorias, capitais, serviços, pessoas, uma só moeda, né? Só que os estados nacionais vão perder a soberania em favor de uma autoridade supranacional, apoiada por um parlamento eleito por todos os membros do bloco para legislar e executar políticas e leis. Como Anderson, é... Oi. Pode falar. volta lá no slide de novo. Aqui. O que é uma autoridade supranacional? Então, eu vou explicar isso agora. Como é que isso vai funcionar? Veja bem. Pensa na União Europeia, porque se isso aqui acontecer algum dia, vai ser na União Europeia primeiro. Tá? Todos os países vão abrir mão de seu exército, de suas leis ambientais, de suas leis trabalhistas, de suas leis mesmo, para que exista uma só lei dentro do bloco inteiro. Para que exista um só governante. Aí esse só governante do bloco inteiro seria a autoridade supranacional. Entendeu? Então, por exemplo, na União Europeia, de onde seria o presidente da União Europeia? Da França? Da Itália? De Portugal? Da Letônia? Não sei. O fato é que, se os países combinarem que vão compor uma integração política e econômica, eles vão ter que aceitar essa autoridade. E aí, lógico, cada país vai indicar deputados e senadores para um parlamento, como tem o Congresso Nacional Brasileiro aqui, e esse parlamento, por certo, é quem vai escolher esse representante, que também não vai ficar para sempre. Ele vai sair do poder, vai vencer o mandato dele, outro vai entrar, enfim, vai ter revezamento no poder, né? E aí, galera, ó, o Exército, a Marinha Aeronáutica da União Europeia vai ser um só. Não vai ser o Exército francês, a Marinha da Espanha, vai ser uma coisa só. A lei ambiental, a lei trabalhista, como eu falei, a legislação civil vai ser uma só. Aí você pensa assim, ó, se lá na Lituânia eles são a favor da pena de morte, mas na França eles não são, vão ter que chegar num consenso para ter uma lei só para todo mundo. Nesse caso aqui, pessoal, se acontecer, eu posso falar para vocês que a União Europeia vai virar Estados Unidos da Europa. Vai ser um país só. E no fundo, a grande intenção de muitos europeus é essa mesmo, é fazer com que a Europa inteira vire um país só. Imagina o tanto que esse país seria poderoso. Sob todos os pontos de vista.
econômico, militar, teria um poder político muito forte, porque, por exemplo, a França e a Inglaterra têm cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Os dois seriam um país só lá dentro, muito mais forte, muito mais coeso. Enfim, algum dia talvez alguém chegue nesse estágio aqui, ó. Talvez. Entendi. Tá? Sobre as integrações, alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Não. Então tá bom. Então, Mano, oi. o que vai ser? Os estados nacionais vai ser a junção de todos esses para formar só um país? Só um país, justamente. Só um país. E aí o francês vai abrir mão de ser francês, porque ele vai ser União Europeia, por assim dizer. O italiano também vai ser União Europeia. É como se fosse um país só. E a língua, como é que vai fazer? Qual liga? A língua A língua. de Não, fala. esse é um problema, né? Imagina, qual vai ser o idioma dos Estados Unidos da Europa? Até todo mundo aprender e acostumar também. No fundo, Acho que foi o que ainda não aconteceu. no fundo, eles devem escolher o inglês. Imagina. Só que, por exemplo, eu passei por esse problema. Você está lá na França, vai falar inglês pro povo lá, o povo acha ruim. Gosta não. Eles querem falar francês. Então vai virar uma revolta. Né? Você está lá em Portugal, você vai falar francês ou italiano. Meu irmão fala francês e italiano, ele estava lá comigo, ele ia tentar comunicar assim. Ninguém queria falar com ele assim, não. Mas também em Portugal é brincadeira, a gente fala português, né? Não precisa ficar falando outro idioma. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que vai ser problema. Tem uma lei só. Por exemplo, tem país como a Noruega que vive da captura de baleias, por exemplo, e da extração de petróleo. E aí você vai em países como, por exemplo, a França, que defende que não tem que capturar baleia e tem que ter uma legislação ambiental mais rígida. Como é que eles vão chegar no consenso? Então, assim, são muitas dificuldades a serem colocadas, mas eu concordo com você que o idioma é o grande problema, tá? Já viram nota de euro, galera? Alguém já viu? Eu já Não. vi. Depois você Bem pouco. pesquisa, quem tiver acesso aí em casa, pega e olha, e veja quantas coisas estão escritas na nota de euro. Praticamente nada está escrito lá. Por quê? Porque vai escrever em qual idioma? Aí dá problema. Aí o nome euro está em 5 idiomas diferentes. E assim, mesmo assim, teve gente que achou ruim, porque o idioma dele não foi contemplado. Tá? Pessoal, nós temos só 10 minutos. Deixa eu avançar aqui, porque eu ainda quero falar com vocês das características dos países desenvolvidos e das características dos países subdesenvolvidos, que vai ser outra temática aqui. Aqui é o seguinte, um é o contrário do outro, então fica muito fácil, mas a gente tem que entender os termos que estão envolvidos aqui. Por exemplo, os países desenvolvidos possuem população com elevado nível de vida, atendida por serviços com elevada qualidade nas áreas de educação, saúde, moradia, transporte, lazer. Aqui você entende isso, né? É tranquilo. Por exemplo, você está lá na França e está marcando no relógio que o metrô vai passar 18h43, você pode ter certeza, ele vai passar 18h43. O transporte lá é realmente muito bom. O lazer é um lazer que é estruturado, moradia basicamente todo mundo tem, saúde, tem um sistema de saúde que é modernizado, com equipamentos, com especialistas, tal. A educação é muito boa e universal. Show. Bons indicadores sociais. E aí, se as pessoas vivem bem, elas vivem mais. Elevada expectativa de vida. Poucos analfabetos, baixa mortalidade infantil. Tem acompanhamento de gestação, tem pré-natal, essa coisa toda lá, enfim. Poucas crianças morrem antes de completarem um ano. A agricultura intensiva, altamente produtiva, dada a utilização de técnicas de cultivo modernas e a mecanização. Aí já começa termos diferentes. O que é uma agricultura intensiva? É aquela agricultura que é feita com muita tecnologia, com muita mecanização, com muita irrigação. É a agricultura dos países ricos, ou dos ricos presentes nos países pobres. No Brasil também tem gente que pratica assim. Mas o que seria uma agricultura não intensiva? É a extensiva. A extensiva é aquela dos países mais pobres, onde se usa enxada, boi para puxar arado, tem que rezar para chover, ela é mais manual, ela é menos produtiva, em maiores propriedades, só que ela é pouco produtiva.
Enfim, a intensiva é o contrário disso. É quando você, em pequenas propriedades, produz muito mais, porque tem tecnologia agregada. Tá entendido? Elevados índices de urbanização. Só que em país rico, galera, e isso está na videoaula que eu mandei essa semana, que é sobre isso mesmo, porque é revisão, né? Tem países como a Alemanha que qualquer povoado de 100 habitantes eles chamam de cidade. Então, cidade muito, muito, muito grande é coisa de país pobre. País rico tem até tem cidade grande, mas a maioria das cidades cresceram de forma sustentável, tá? Forte industrialização, com parques industriais bem estruturados, beneficiados por incentivos governamentais e privados para desenvolvimento de tecnologias nacionais. Aqui é o seguinte, quando fala forte industrialização, você vai entender que nos países desenvolvidos a indústria chegou primeiro. Consequentemente, essas indústrias são mais avançadas, porque eles investem em inovação e tecnologia. Basicamente, tudo que é novidade que chega para nós aqui começa lá, porque é lá que vem, de lá que vem a novidade. O iPhone 12 que você tem aí, ele foi feito lá, né? iPhone 12 nem tem, eu acho. Setor secundário, indústria, com elevado percentual de mão de obra empregada. Galera, hoje nem tanto mais, porque mecanizou muito, mas enfim, tem muita gente que trabalha em indústria mesmo. Assim como o setor terciário. Terciário é comércio e serviços. E geralmente o terciário de lá, ele é evoluído, né? Tipo assim, médico, advogado, odontólogo, engenheiro, um terciário que tem curso superior. Em país pobre, tem muito terciário. Terciário é prestação de serviço, mas aí é manicure, pedicure, motorista, segurança, camelô. Enfim, gente que não precisa de ter curso superior para praticar o que pratica. Presença de trabalhadores no setor quaternário. Quaternário é atividade ligada à tecnologia, tá? Então lá é muito forte. Aqui até tem, mas menos do que lá, lógico. E no setor quinário. Quinário é associado à cultura, à inovação, conhecimento. Aí você pensa em produção de livro, produção de filme, enfim. Aqui também tem, galera. Mas o que tem aqui é gente fazendo malabarismo, ensinaleiro, enfim. Um pouquinho... Tem alguma produçãozinha de filme por aqui também, mas é muito pouca. Nos países ricos tem muito mais. É só para você comparar o cinema brasileiro com Hollywood. Não tem nem comparação, né? E, por fim, país rico elevado PIB per capita. Ou seja, produção, a soma de tudo que é produzido lá é muito alta, dividido pela população vai dar uma renda média muito boa para a população, certo? Na contramão desse processo estão os países subdesenvolvidos. E aí, caracterizando-os, forte dependência econômica e tecnológica dos países ricos, porque a tecnologia é produzida lá e passada para nós aqui. Aqui, nos países subdesenvolvidos, até se produz alguma tecnologia, mas muito pouco. Desequilíbrio na balança comercial, devido ao papel na DIT. DIT, pessoal, Divisão Internacional do Trabalho. Aí, geralmente, país subdesenvolvido vende matéria-prima, país desenvolvido vende produto industrializado. E balança comercial é a relação entre o que é exportado e importado. A gente importa produto deles que é mais caro e geralmente exporta produto nosso que é mais barato. Certo? Enorme dívidas externas. Grandes áreas de produção agropecuária, só que geralmente sem muita modernização. Às vezes tem, mas geralmente é sem. Relações de trabalhos arcaicas, trabalho infantil. Galera, trabalho infantil é um negócio que você não vê na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Você vê assim, ó, na época das férias, eles trabalham porque não tem aula. Aí pode ser para aprender a trabalhar. Aqui trabalha de verdade, né? Mão de obra itinerante, aquela que põe fogo no mato para limpar o mato em vez de usar a máquina. Pouco qualificada, mal remunerada. Baixa poluição, sim, destruição ambiental. Baixa expectativa de vida e muita mortalidade infantil. Muito desempregado, subempregado, trabalhador informal, que é aquele que não tem carteira assinada. Precariedade em serviços básicos, como saúde, educação, segurança, nos países pobres. Aí você vai escutando o que eu vou falando e vai olhando para a cara dessas paisagens aqui, ó. Isso é típico de país pobre, né? Os ganhos no setor primário predominam sobre os demais. Pessoal, setor primário, agricultura, pecuária, extração, mineral, vegetal, animal, etc.
Quem trabalha com isso geralmente vai ser bem remunerado? Não, geralmente não. Mas é o que domina em país pobre. E quando eu falar país subdesenvolvido, você olha para esse mapa aqui, ó, e perceba que não é do Brasil só que eu estou falando, é da Bolívia, do Haiti, é da África quase que toda, de Bangladesh, é da Ásia, da Índia, enfim, essa coisa toda aí. Concentração de mão de obra no setor terciário, sem, contudo, apresentar eficiência na prestação de serviço. Assim, ó, pega o caso do Brasil. A maioria do brasileiro presta serviço. Para vocês entenderem, setor primário lida com matéria-prima, setor secundário com a indústria, principalmente, com a transformação da matéria-prima, terciário com serviços. Aqui, pessoal, tem muita gente no terciário, mas porque está desempregado tem que fazer um bico qualquer para não passar fome. Olha o tanto de gente que está recebendo auxílio emergencial do governo. Essas são pessoas que trabalham na rua e como as pessoas não estão na rua para comprar delas, elas ficam sem renda. Consequentemente, elas têm que ter um auxílio do governo. Essas pessoas que estão na rua, como camelôs, ambulantes, etc., são pessoas do terciário. Mas esse terciário aí tem curso superior? É bem remunerado? Não, não é. Certo? E para encerrar, setor quaternário, tecnologia, quinário, cultura e inovação, pouco expressivo ou inexistente. Tem? Tem, mas é pouco expressivo ou inexistente. Tá certo? Turma, essa era a revisão que eu queria fazer com vocês. Essa exposição, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, alguma dúvida? Na verdade, não, achei bem fácil. Bem fácil, bem simples, né? Não, tá de boa. Show de bola. Com relação aos outros assuntos também, a gente tem pouco menos de 1 minuto. Alguma dúvida também? Ou está tudo muito tranquilo? Tranquilo. Eu achei tranquilo, já faz um tempo que a gente está estudando sobre isso. Tá, é isso mesmo. Então eu passei uma atividade para vocês, não sei se vocês já tiveram acesso, mas deve ser postado agora. Façam ela com muito carinho, tá? Que isso vai ajudar vocês demais a fazer a avaliação que está por vir aí. Tá certo? Vanessa já postou lá. Já postou? Show de bola, então. Eu já fiz a tarefa. Essa aula vai dar muito suporte para vocês Postou fazerem, hoje, né? Pamela. Outra coisa, pessoal, a videoaula também é sobre esse assunto aqui. Então, olhem lá, porque tudo faz parte da mesma revisão, tá certo? Eu vou encerrar, então, porque já vai cair o vídeo. E cair sem falar tchau é sem graça, né? Então, tchau.